Aqueles que estão nos assistindo em casa, uma lição muito preciosa, né? Como todas as lições da escola dominical. E para tentar ganhar tempo, a gente não ganha tempo, mas como começou a história de Israel na lição? Onde começou a história de Israel na lição da revista? Pois é. Mas com um homem. Qual homem foi esse? Abraão. O Senhor chama Abraão, faz uma aliança com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que te mostrarei. Israel não existia, um povo. E o que Abraão fez? Lá em Hebreus capítulo 11, 8, 9. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros dessa promessa, como ele da mesma promessa. Então, naquela época, Abraão era um homem rico. Naquela época, ele largou tudo por um chamado do Senhor. Sai da tua parentela, que eu vou te mostrar. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ele obedeceu, saiu. O sobrinho dele foi com ele. Mas a convicção desse homem é muito grande. É muito grande para a tomada de decisão. Eu fiquei pensando essa semana, eu particularmente, eu acho que não sairia. Eu acho que falava para o senhor falar de novo, falou de novo, porque muitas vezes nós criamos raiz no lugar e não queremos sair desse lugar. Não queremos sair. Como o exemplo do nosso irmão Ginaí, Quirino, lá de Manaus, ele tinha um emprego perfeito. Tivemos um acampamento esse ano lá em Conceição do Caraguá, foi dos mensageiros. Ele tinha uma segurança total e ele se tinha um chamado, largou tudo e foi para a missionária, e de lá foi para, acho que Amapá, num lugar lá, né? Sendo que lá também só existe um trabalho do nosso princípio. Essa comunhão que nós temos com outras igrejas locais, lá não existe, porque só existe um trabalho, e ele largou tudo junto com a sua esposa, foi servir ao Senhor. Emprego, segurança, e sem murmurar, sem nada. E o texto fala da murmuração, mas vamos chegar lá. Na lição 5, a confirmação da aliança com quem? Na lição 5. Foi com quem? Isaac. Na lição 7, a conversão com quem? A aliança com quem? Na lição 7, com Jacó. Com Jacó. E essa aliança foi estendida e o Senhor sustentou, falou para ir ficar naquela terra, e eles tiveram que descer dali daquela terra para ir para onde? Para o Egito. Por quê? Pela fome. E quem foi primeiro para o Egito? José. E José foi tudo de acordo com a vontade de Deus. José chegou lá, fez a diferença, foi como escravo. Ele vivia com o pai dele. Uma situação boa. E foi vendido como escravo pelos seus irmãos, pela inveja dos seus irmãos, e desceu para o Egito. Lá fez a diferença. E depois houve uma grande fome, todo local, só o Egito tinha comida. Por quê? José foi usado pelo Senhor. Deu conselhos a Faraó, e Faraó viu Deus na vida dele. E quando Jacó desceu para o Egito, foi por permissão de quem? De Deus. De Deus. E aquele pequeno grupo que estava ali, que desceu com Jacó para o Egito, se tornou o quê? Uma
nação. Porque como o Senhor fez a promessa, ele ficou uma nação enorme. Mas a terra dele não era aquilo ali. Não era o Egito. Era Canaã. Canaã sempre foi a promessa. E quantos anos Israel ficou no Egito? 400 anos. Aí tem uma coisa que eu fiquei encucada. Eu falei assim, pô, eles ficaram 400 anos. Morreu a geração, morreu outra geração, várias gerações morreram ali, 3 ou 4 gerações, para chegar a esses 400 anos. E nasceu quem? Moisés. E o Senhor livrou Moisés da morte. Várias crianças morreu. O faraó, naquela época, mandou matar todas as crianças, menino, menos meninas, e Faraó foi poupado. O Moisés foi poupado. E dali, Moisés, mais na frente, saiu para ver sua família, matou um egípcio, e desse aí foi expulso do Egito. Ele foi para onde? É só recapitulação. Foi para onde? Para o deserto. Deserto. E ficou quantos anos? 40 anos. Depois teve o chamado de quem? Do Senhor para ele. Vai, volta. Vai lá. E ele fez uma pergunta para o Senhor importantíssima. Eu fiquei julgando, eu muitas vezes julguei Israel pela dureza do coração de Israel, o povo de Israel ali, mas eu fiquei, poxa vida, Israel estava lá no conforto do Egito, já tinha famílias constituídas. Imagine, nós no lugar deles, o que nós faríamos? Eles tinham família constituída ali. Filhos, amigos, o Senhor dá para sair do Egito. O que nós faríamos? Sem hipocrisia. Vamos lá. Exatamente, Anderson. Exatamente. Porque nós temos o quê? Uma redoma, na segurança. Quando você vai depender do Senhor, uma vez eu falei para um irmão lá do São José Carlos da Cinto, São José Carlos da Cinto, eu quero ir trabalhar, eu acho que eu quero ir para a obra missionária. Eu vi, na época, era tantos irmãos indo para a obra missionária, eu falei assim, mas eu esqueci que eu estava casado com a Esther. E a Esther, eu não esqueci. Eu falei, pô, mas ela trabalha ainda como professora. E ela falou assim, mas eu não tenho esse chamado para a obra missionária. Mas eu não tinha, fui na empolgação. Eu falei assim, pô, mas eu vou sair daqui, deixar de comer pizza, passear aqui. Ué, temos um relato aqui do genro da Marinha e sua filha, né? Saiu daqui do conforto, foi para os índios, trabalhar com os índios. E tem que ter muito amor, muita convicção para as nossas decisões. Aí vamos chegar em Israel. Moisés faz uma pergunta ao Senhor. Alguém sabe onde está essa pergunta? Vamos lá. Quem é Deus para nós? Ponto. A pergunta é essa que Moisés fala para o Senhor. Êxodo capítulo 3, fazendo um favor, se eu não estiver errado, de 13 a 15. Então disse Moisés a Deus, eis quando vier os filhos de Israel e disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhe direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás os filhos de Israel, eu sou, e eu sou, me enviou a vós. Muitos ali, eu acredito, que não conheciam Deus. Muitos conheciam, mas a maioria não conhecia. Por quê? Quando o Senhor fala, para sempre falar da palavra de Deus, quando deu essa ordem a Moisés para as gerações que iam vir, isso muitas coisas eles esqueceram. Muitos ali não falaram. Eles tinham que falar, lembrar, tanto que o Senhor dá uma ordem para nós, toda primeira semana. Qual é a ordem? Acabamos de passar aqui agora.
fazer isso em memória em mim até que eu volte. Senão nós esquecemos. Tá? E isso foi um fato. E outro fato foi também que o Senhor fez vários milagres no Egito. E isso é para o quê? Mostrar que ele era o grande eu sou. Mas mesmo assim, o povo ficou o coração duro. Não queria sair disso que eu já quer dizer. Ele não tinha palavras como nós temos, ele não tinha o Espírito Santo habitando neles como nós temos. A dificuldade era muito. Matou o xará. Muito difícil. Porque aí que está. O Adriano já adiantou um lado bem. Então, nós temos o manancial de água viva, que é a palavra. Nós sabemos que tudo vai acontecer. Sabemos que nós vamos morrer um dia. Sabemos que se nós não morrermos, Cristo vai voltar para arrebatar a sua igreja. Vamos ser arrebatados. Nós sabemos tudo isso. O povo de Israel não sabia disso. Ninguém ali sabia disso. O povo de Israel não sabia disso. Nós temos aqui, sabemos sobre as murmurações. É o texto que nós vamos estudar agora. Sobre as murmurações. A gente pode dar vários exemplos. Quem é chefe aqui? Quem já trabalhou como chefia? Ninguém trabalhou aqui? Vamos lá então. Ninguém, já trabalhou como chefia? Ninguém trabalhou? Então vou ser sorteado. Uma vez me chamaram para ser auxiliar de área. O que é auxiliar de área? Eu trabalhava no jornal, na entrega domiciliar do Jornal do Brasil. Excelente jornal. Era bom lá a firma, né? Agora o entregador, um dia para o outro, me botou como um auxiliar de área. E a gente, quando era entregador, a gente se dá bem com todo mundo. Aí quando eu fui para auxiliar de área, eu tinha minhas responsabilidades. Eu falei assim, tinha que anotar o ponto todinho do pessoal quando chegava atrasado, que chegava no horário, quando faltava eu tinha que chamar a atenção, mas eu nunca chamei atenção, nunca servi para isso, para chamar a atenção de ninguém. E um grande amigo meu um dia faltou, não deu satisfação. Aí eu abonei a falta dele. Quando chegou outro mês, ele faltou de novo, também não deu nem satisfação. Eu falei assim, não, vai pro caderno. E ele matou minha mãe, meu pai, meu avô, matou todo mundo. Até eu ele matou, falou, xingou. Eu falei, mas você faltou. Aí o pessoal falou, Jorge, você era assim, agora você está assado. Aí falaram, reclamaram. Eu falei, caramba. E quando você está na frente de algum trabalho, você não fez mais que obrigação. Por exemplo não, claro. Quantos de vocês hoje, antes de acordar, já orou para a liderança desse trabalho local? Quantas vezes nós oramos para esse trabalho local, para a liderança? Toda a liderança que existe. Porque acho que é uma obrigação as pessoas fazer tudo certo. Às vezes vai acontecer percalços que não tem. A gente não vai poder agradar todo mundo. Por exemplo, sem o nosso ar-condicionado. Uns gostam de ar-condicionado, outros não gostam de ar-condicionado. Desliga. Aí você tem que ficar como... Às vezes você recebe várias críticas, né? Como a liderança recebe crítica, onde não era para existir essas críticas. Por que, em vez de criticar, a gente não ora? Não ajuda? Não ora. A liderança para isso. E a liderança em si é um grande trabalho. Moisés... E existe a crítica. É construtiva. É a crítica que ela vem como sentido de ajuda, de auxílio, né, para ajudar e acrescentar, né? Não a crítica destrutiva que a pessoa está torcendo por você. Não, exatamente. A crítica construtiva, a pessoa torce por você acerta. Exato. Porque quem está na frente de um trabalho, né, seja fazendo um estudo, seja pregando, seja dirigindo, seja fazendo qualquer coisa, né, a gente está sujeito a errar, porque nós somos humanos. Mas quando a gente faz por Senhor, a gente está fazendo a intenção de beneficiar o Senhor e o povo, né, trazer crescimento. Mas mesmo assim a gente é falho.
Exatamente. Quando a crítica é construtiva, aquilo te ajuda a quê? A melhorar e crescer. Mas quando a crítica é destrutiva, a gente vê. Aí quando vê aqueles grupinhos formados, aí, puxa vida, nesse grupinho não podia estar orando? Vamos lá então no começo da lição, fala lá, introdução. A murmuração é algo muito grave, que revela às pessoas a rebeldia, ou rebeldes, corações não regenerados, ou aqueles que pouco apreciam a graça de Deus. Se toda vez que nós formos murmurar, eu estou tentando não murmurar. O cara está passando por mim agora, está me cortando, eu não estou buzinando mais, estou tentando não buzinar, estou tentando fazer as coisas mais tranquilo. A minha esposa falou que ontem, a irmã falou para ela assim, Jorge, o teu marido é imperativo. Isso traz muito problema para mim, isso na minha vida. Então, a murmuração como aqui, fala de rebeldia. De rebeldia. Quando nós não agradamos uma coisa, nós estamos, quando nós criticamos algo, nós nunca estamos criticando o irmão diretamente. Ou estamos criticando a quem? A Deus. Eu viajei muito tempo, uns dias no campus, né? Aí nessa lição eu aprendi uma coisa. Aí estava frio. Falei, não vou murmurar do frio, não vou falar do frio, não vou falar do calor, não vou falar da chuva, não vou falar mais de nada. Eu vou agradecer a Deus tudo que Ele tem nos dado. Tudo que Ele tem nos dado. É governo, tudo, vou agradecer tudo. Porque tudo está no controle de Deus. Tudo, sem exceção. Sem exceção. Se Deus me deu minha esposa, eu tenho que tratar melhor. Se você está fazendo um arroz queimado, está fazendo isso. Não, eu tenho que agradecer a ela. Primeiro, eu tenho que agradecer a Deus por ter me dado ela. A primeira crítica, a gente olha para uma esposa, olha para o marido, aí vem as crítica. Quando é crítica construtiva, beleza. Mas é quando a crítica negativa só bota a pessoa para baixo. Quantos irmãos e irmãs nós botamos para baixo? Quantos irmãos e irmãs se afastam do trabalho? Porque dessas críticas destrutivas. Pô, irmão, você é uma benção aqui, você está sempre aqui. Pô, irmão, você não veio, mas você estava orando por nós. Mas não. Vamos lá, botar para baixo. E essa lição que nós vimos que Moisés, que aconteceu ali da murmuração, toda murmuração, Moisés, eu não sei, Moisés é uma pessoa muito especial para aguentar o povo de Israel todos aqueles anos, só misericórdia. E uma coisa que eu aprendi muito tempo atrás com Moisés, foi uma lição. Ele ficou 40 anos ali na frente do povo. 40 anos. Agora imagine nós ali 40 anos, se fosse nós Moisés. Ele nunca desistiu do povo de Israel. Uma vez o povo fez tanta coisa que o Senhor falou que ia destruir o povo de Israel. O que ele falou para o Senhor? Positivo ali de clamar o povo e não falou que se o Senhor fizesse aquilo, o que os outros povos iam falar do Senhor, né? Exatamente. Agora, se fosse cada um de nós no lugar de Moisés, se fosse nós no lugar de Moisés, eu vindo nessa situação, se fosse para essa atitude de Moisés, nunca ia existir divisão de igreja. Nunca ia ter separação de igreja. Exato. Se nós fôssemos para o ideal, pela atitude de Moisés, não existe nenhuma divisão de igreja. Porque quando nós começamos a suportar uns aos outros, eu não consigo nem me suportar, está difícil. Então, a murmuração tem que acabar com isso. Nós temos que agradecer.
Agradecer o Senhor. Agradecer por se reunir, agradecer por acordar mais um dia. Ser canal de bênção e não canal de maldição. Parece que nós somos analfabetos, porque nós lemos diariamente a Bíblia. A Bíblia fala uma coisa, daqui a um minuto nós fazemos o contrário. Tanto sobre amor, tanto sobre o que Cristo fez por nós, muitas das vezes nós não temos coragem de dar um aperto de mão nos próprios irmãos lá dentro da igreja aqui. Passa por cima do outro que não tem coragem de falar bom dia. Tudo bem? Como é que foi o seu dia? Exatamente. O problema é que é o seguinte, se nós temos que se colocar no lugar do outro, se nós não se colocarmos no lugar do outro, nunca vai resolver. Nunca vai resolver. Ah, não, o irmão às vezes está com dor de dente, está com problema. As irmãs aqui fazem umas visitas nas casas. E vê quando as pessoas recebem a união feminina, outros irmãos, a alegria dessas pessoas. A alegria dessas pessoas. Às vezes fica meses e meses sem vir aqui porque está doente. Tem pessoas que já fomos na casa de irmãos que é cadeirante. Uma irmã ali perto da família, aquela drogaria Modelo, acho, que vai para São Mateus, tem um lado esquerdo. A senhora é cadeirante, não tem condição de sair de casa. A alegria quando foi. Eu nem conhecia aquela senhora, nem a mãe dela, nem nada. A alegria daquela irmã da visita. Não vou lá não, que era que se vire. Era que se vire. Então nós temos que colocar no lugar da pessoa, como Moisés ali, o que ele sofria naquele povo. Mas ele nunca abandonou o povo de Israel. Nunca. E por que do povo de Israel, no final já, ele não entrou na terra prometida? Para o povo de Israel foi tanta coisa que chegou um dia que ele não entrou na terra prometida. E isso acontece conosco. Se nós sempre ficar ouvindo, nós temos que ter um escape. Há um tempo atrás, algumas denominacionais, tinha muitos irmãos na liderança, porque geralmente é um pastor que faz, as pessoas vão no gabinete dele, leva tudo para ele. As pessoas não estavam aguentando. Tinha muitos irmãos com estresse, passando mal, porque eles têm que resolver tudo. A briga com o vizinho, o canário que fugiu, o outro que comprou biscoito, mas não queria o biscoito, e tudo levava a eles. E esses irmãos da liderança, das nacionais, sofriam pra caramba. E estava tudo em depressão, muitas depressão. Porque ele tinha que resolver. Ele tinha que resolver. E quando não resolvia, faz o quê? Critica. Em vez de alejar, vamos orar para o irmão. Vamos ajudar ele. Isso é uma igreja. Isso é uma comunhão, é uma igreja. Mas lembrando aqui, que nós somos, não vou usar essa palavra, mas não temos desculpa, porque nós temos a Bíblia completa. O povo de Israel, ele não tinha a Bíblia completa. Eles estavam realmente sobrecarregados, inclusive quando o sogro dele chegou lá, chegou e falou para ele. Você faz isso, divide, para não vir todas as causas até você. Tem as causas mais sérias que precisam ser levadas, tem as causas pequenas que podem procurar resolver e conciliar, e com outros ali, e você vai lá, elege aquelas pessoas para poder cuidar daquelas causas.
quando for uma coisa mais séria, Exatamente. Porque uma vez fizeram uma coisa lá na firma, interessante. Foi uma moça, jogou um negócio perto da cadeira assim na entrada, a gente ia para a cozinha, só para ver quem ia pegar aquele negócio para jogar fora. Ela fez um teste, né? Quantas pessoas passou várias pessoas lá, quantas pessoas pegou? Não pega nada. Não ajuda, não colabora. Ainda fala assim, não, a obrigação é da faxineira. A obrigação da faxineira. Parece que é uma coisa do outro mundo. Ainda critica a faxineira. E critica a faxineira. Critica a esposa, critica o marido, os filhos, os netos. E vai para aí em diante. E por essas murmurações, é tão grave a murmuração, porque a murmuração, você está falando contra Deus. Não está falando contra... Você está falando... Esse povo não entrou na terra prometida. Todos eles, se são da terra naquela época, se são mais novos, foram mortos. Padeceram no deserto. Padeceram no deserto. E entrou uma geração depois, com Josué, confiando no Senhor. Confiando no Senhor. Vamos lá, então. Ó, pode falar à vontade, hein? Primeiro ponto lá, o povo incrédulo. Refidim representa a primeira, segunda, 11ª etapa da viagem em direção à terra prometida. Até aqui, por diversas vezes, Deus manifestou ao povo seu amor e fidelidade, os protegendo dos egípcios e de outros inimigos, dando-lhe alimento e água. Lembrando que o povo já ficou 40 anos no deserto. E no deserto daqui. Da água. Difícil, quase impossível. Comida. Foi 40 anos sustentado. 40 anos sustentado. Mas antes disso, eles teve as pragas no Egito. E eles presenciaram isso também. Agora, quem gosta de praia aqui? Você gosta. Então, é uma incredulidade tão grande. Imagine, você chegar lá na praia do Falaster. Ah, tá. O Guarapari, vamos lá, Guarapari lá. Abrir a praia no meio. E aquela praia você passar... Abriu a praia, o mar. Aí você passa seco. Vamos ver aqui. Estou passando aqui à direita. Eu nem contemplei os muros, as paredes de água. Era tanta incredulidade que parecia uma coisa normal. Aquilo. Uma coisa normal. Você passar para o mar seco. Lado direito aberto, o mar, lado esquerdo aberto, e o povo passou. E depois já teve o seguinte, eles pararam, o Senhor mandou parar, para esperar o soldado de Faraó, e eles viram todos morreram, sem exceção. E quando acabaram de atravessar, a irmã de Moisés dançou, cantou, e eles pensam, Deus é Deus, maravilhoso. Faltou água. No terceiro dia. Faltou água. E ver a murmuração. Cadê a água, Moisés? Cadê a água? E o Senhor deu a água. Não tem comida. Deus deu comida. E deu uma ordenança. Não pegar um para cada um. Maná. Mas o povo fazer o quê? E não saia. No sábado para pegar maná. Mas sempre tem alguns que não creem em Deus, a nossa incredulidade, não, vou lá pegar de novo. Não tinha. Aí aqui deu bicho, acabou. Mas no sábado
podia sair, mas assim, Você no pegava... dia anterior ao sábado, podia ter dobrado. É, porque ela servia para o... Aí não ia dar bicho. É maravilhoso, né? Deus é... Então, nessas lições que nós temos lendo e visto, como... Tinha lá para os pregadores. Não tinha. Mas nossa incredulidade é muito grande. Nós sabemos, vamos lá, que o nosso Deus nunca vai nos desamparar. Desamparar. Não é isso? Mas a gente acredita permitir que ele nunca vai desamparar quando nós ficamos desempregados. Eu, quando vim para Itapiruna, eu estava desempregado, né? Eu estava me sentindo como lixo, porque, assim, eu falei assim, um homem ficar desempregado, a gente tem que ajudar na casa. Aí o que me ajudou muito foi a misericórdia de Deus, porque... Tá. A misericórdia de Deus, que o filho do seu Silvio Aurélio, Marco, pô, ele foi uma benção. Começou a me chamar para a gente fazer entrega de folheto. E eu me senti vivo quando ele me chamou para sair com ele para entregar folheto. Falei, pô, estou fazendo uma coisa de útil para a obra de Deus. Foi onde comecei a conhecer o... Eu não estou falando para me engrandecer, não, nada disso não. Foi aí que comecei a conhecer aqui o castelo, o Morro do Cristo. Eu falei, cara, que lugar bacana. Aí as pessoas falavam que é violento. Eu falei assim, pô, mas eu não vi, até hoje eu nunca tinha visto uma arma ali, no Morro do Castelo. Eu nunca vi arma naquele lugar. Nunca vi ninguém assim, ameaçando ninguém aqui. Nunca vi nada desse tipo aqui em cima. Fizemos vários evangelismos com eles, com o seu Silvio, com os irmãos aqui. Fomos para o Morro da Ronda, fomos por aquele... Tinha um campo ali atrás também do Morro da Ronda também. Fomos para lá, para cima, para Seringueira. Participando. Eu nunca vi ninguém ali ameaçar ninguém assim. E ainda fiquei espantado com um rapaz falou assim, olha, falou para mim, pois aí já estava o Ismael, também estava, já nessa época, o Ismael veio participar também, os irmãos, a Débora, a Sabrina também estavam participando. Aí o rapaz falou, vocês estão entregando folheto aqui em cima? Quando nós falamos que morava lá embaixo, mas ninguém lá de baixo veio aqui em cima pregar o evangelho, nem entregar o folheto, nem fazer nada. Olha, aí eu não entendia, mas aí até foi essa pessoa que falou da Praça do Horto. Aí tem uma praça ali, ó, dá para fazer cultos ali, os irmãos por aqui cantar, o coral lá cantar, e quer dizer, transformou os nossos irmãos do Macapá, levaram a orquestra lá em cima. Quer dizer, isso é o quê? Confiança no Senhor. Ontem, quando a nossa irmã esteve aqui, nós fomos levar ela na rodoviária, mas a gente aproveita bastante quando os irmãos estão aqui, né? E conversando com ela, falou assim, o Rio de Janeiro está difícil mesmo, está muito difícil. Mas eles lá, os irmãos lá, aí ela falou do nosso irmão Neudes, né, lá em Sandor Camará, falou assim, aquele trabalho cresce. E para você entrar lá, ele tem que te buscar na linha do trem lá, na praça lá, para você entrar. Para você entrar. Mas eles não murmuram do local. Eles agradecem, Deus está lá. Se você perguntarem, tiver um encontro, sair para ir perguntar o Neu se ele vir para cá, ou lá para Retiro, se ele quer sair de lá, ele não quer sair de lá. O que está acontecendo com nós lá no Rio de Janeiro? Nós crentes. Estamos falando por mim. Nós estamos saindo do Rio. O que está acontecendo? Está tomando conta. Ontem eu fiquei sabendo que um trabalho que deu muitos frutos lá, muitos frutos, parou de funcionar e venderam o templo. Mas venderam o templo para quem? Templo para quem?
Hã? Ó, eles saíram, os irmãos saíram e venderam o templo. Mas para quem eles venderam o templo? Hã? Hã? Não. Quem culpou foi os irmãos da Batista. Eu falei, pô, quer dizer, eles saíram. Eu falei, foi misericórdia de Deus. Foi misericórdia de Deus. Porque às vezes nós queremos uma área de conforto. Nesse mundo não vai existir área de conforto. Não existe. Itaperuna, quando eu cheguei em Itaperuna, falaram assim para mim, o parente da Estel, o meu sogro, Itaperuna não tem roubo, não tem nada. Aí quando chegou de noite, eu fui dormir, aí o meu quadro lá tinha moto. Ele estava botando a moto dentro da cozinha. Eu falei, peraí. Por que tá botando? Eu falei, não falei para eles, não estava com medo de perder a rainha, né? Eu falei, peraí. No meu pensamento, como é que eles estão guardando a moto dentro da cozinha se não tem ladrão em Itaperuna? Eu fiquei meio espantado com isso. Eu ficava aqui, não tem como. Há pouco tempo agora, acho que deu 2 semanas, 3 semanas, a violência está chegando. A gente não pode ficar parado aqui nessa redoma. Não, igual o povo de Israel. Um jovem matou os pais e o irmão dele. A outra lá já estava armando para matar o pai e a mãe também. E pensa que nós vamos ficar só nessa redoma como o Israel queria também? Não vamos não. A violência está batendo na nossa porta. E quem abre todo mundo aqui deve ter celular, nós estamos vendo, é a morte em cima de morte. É filho matando pai e mãe. E não vai parar isso não, exatamente, não vai parar isso não. Então, a gente não pode achar que nós estamos, numa posição de conforto, que isso não existe aqui. Conforto vamos ter se nós morremos agora, vamos para o descanso, ou se quis voltar agora, vamos para agora. Vamos ser arrebatados. Mas quando estivermos aqui, cada dia que passa, está ficando o quê? Pior, não está ficando melhor. Não está ficando melhor. Não está ficando melhor. Se a gente fazer um aparato geral, isso não é crítica. Isso não é nosso. Nós estamos numa área de conforto, tanto que esses bancos, os bancos aqui, era até mais banco aqui. Esses bancos, quando eu vim aqui a primeira vez, isso aqui era lotado. Isso aqui era lotado, isso aqui. Esse banco, não só aqui, em várias partes do nosso país, nosso princípio era de ponta a ponta. Quando você ia lá no São Carlos, eu fui a primeira vez lá dá mais ou menos dá mais ou menos aqui, né? Banco, mais ou menos aqui, tudo banco. Os bancos são mais largos aqui, tudo cheio. Você vai em Madureira, onde tinha, era tudo cheio. E hoje está diminuindo. Está diminuindo. Então vamos lá. Então, segundo parágrafo. A rocha ferida. Moisés toma consigo alguns anciões do povo e juntos se dirige até a rocha, em Horebe, conforme a ordem de Deus. Moisés leva na sua mão a vara com que feriu o rio. Deus promete, eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, e ferirá a rocha, e dela sair água, e o povo beberá. Moisés fez categoricamente aquilo. Saiu água. Saiu água para o povo. Imagine, a pessoa chegar lá, falar com uma rocha, e a rocha dá água. Mas a rocha ali representa Cristo. Cristo. E eles estavam vendo. E nós sabemos que aconteceu isso, porque está narrado na palavra de Deus. Está narrado. São água.
fala que essa voz, que é Cristo, foi ferida por causa das Nossos pecados. transgressões, Exatamente. das nossas iniquidades. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Exatamente. E uma coisa, sem esquecer, o povo podia falar com Moisés tranquilo. Ó, Moisés, está faltando isso, aquilo. Como nós, como irmãos em Cristo, falar com os irmãos na liderança. Sem murmuração. Muitas coisas acontecem, às vezes, na igreja, que não desenvolve, porque, eu desculpa falar isso, mas às vezes nós fazemos grupinhos só para criticar. Só para criticar. Mas ninguém faz grupinho, como a dona Anaí sugeriu, de voltar à reunião de oração. Vamos fazer a reunião de oração uma vez por semana. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E está perdendo quem não está vindo na reunião de oração. Está perdendo. Porque é um privilégio nós poder falar. Não é porque esse lugar é santo, porque isso só é santo porque nós estamos aqui. Porque se nós não estivermos aqui, isso é um lugar normal. Podemos orar em casa, em qualquer lugar. Mas quando nós estamos como igreja reunida, nos aquece. Aí não tem tempo de a gente ficar fazendo esses fuxicos, essas contendas. Alguém quer falar alguma coisa? Tá, vamos lá então. Peraí, meu... É isso mesmo. Agora, quarto, um aviso. Hoje, lá no final já, hoje se ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações. Temos aqui um aviso para todos quantos se acostumam a acompanhar os trabalhos da igreja, mas que nunca tomam uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui está mostrando que muitas vezes nós vemos aqui, nós gostamos daqui de estar com os irmãos, mas ainda não tomamos uma decisão. Nós ainda não tomamos uma decisão. Gosta muito de participar de todos os trabalhos, mas trabalha assim, vir nas reuniões, mas não toma uma decisão. Também temos uma exortação para os crentes. Deus é amor, mas também é justiça. Com a nossa desobediência e incredulidade, estamos murmurando e tentando ao Senhor, que no seu amor e através de sua graça nos socorre, atende, abençoa, mas a disciplina virá de alguma forma. De alguma forma. Vem ou não vem a disciplina? Vem. Pode demorar 10 anos, 20 anos, mas ela vem. A minha esposa não gosta que eu fale isso, não. Se ela quiser sair, você pode sair. Não gosto, não. Então, os irmãos, mês passado, esse mês, quer dizer, nós tivemos um contato com o nosso filho, lá em Campos. E ele ouviu nesse banco aqui a palavra de Deus, como muitos filhos nossos, netos, já ouviram, irmãos também. E quando eu vi ele, só fui ver ele, depois de 15 dias que ligaram lá para casa, eu nem sabia que ele estava lá, nós não sabíamos que estava lá. E quando eu vi ele, acho que ninguém aqui vai reconhecer ele. Se ele passasse aqui ali na rua, como ele está, ninguém aqui ia conhecer ele. Ele está irreconhecível. Eu não estou aumentando, não. Ele está irreconhecível. Eu falei assim, o povo já, assim, irreconhecível, só criticando. E a primeira coisa, quando eu cheguei na UTI, eu chorei pra caramba, porque eu vi ele se de tubo, assim, cabelo
podre, sei lá, mofado, assim, aí eu falei, você botava, eu não falei isso na hora, porque não tinha nem como falar nada. Eu lembrei, ele só saía da minha casa, na nossa casa lá, todo cheiroso. Passava creme, sei mais o quê. E ali ele estava como um mendigo. Ele foi salvo, pela misericórdia de Deus, e para os policiais que estavam perto da ocorrência. Da ocorrência. Reconhece que só Deus... pediu para mim orar por ele. Lá, ele não está falando mais direito, porque ele levou um tiro no pulmão. Isso é a consequência tudo da rebeldia, da incredulidade, da indiferença ao Senhor. Esse mundo vai de mal a pior. E ele não consegue mais falar auditivamente. Porque se tirar a bala, ele morre. Se tirar a bala, ele morre. E a primeira coisa que ele falou quando chegamos lá, isso, ora para mim, pai, ora para mim, me leva para Itapiruna. Na hora do desespero é assim. Mas 2 dias depois nós voltamos lá, foi um milagre de Deus. Ele já tirou tudo, né? Ele já estava reclamando da comida. Reclamando da comida. Eu vou estar de brincadeira, cara. Não, a comida é muito ruim. Ele merecia uma pizza ali. Reclamando. Até naquele dia, 15 dias antes, ele estava dormindo na rua, como um mendigo. E agora estava reclamando da comida. Não valorizou nada que Deus fez por ele. O nosso irmão Vantuí esteve lá comigo e a esposa dele. A primeira coisa que ele falou para ele foi o seguinte: volta no passado. Olha como você estava no passado e como você está agora. Mesma coisa que o Israel. Tinha total liberdade. Total liberdade. Nós só queremos colher, eu falo para o meu filho, ele só quer colher, queria colher só o quê? As bênçãos. As bênçãos. Igual o povo de Israel, só queria comer a bênção, queria comer a comida, a água, isso, aquilo. Mas, e murmurando ainda. Murmurando ainda. Sem roupa, sem chinelo, não tinha chinelo, não tinha nada. Não tinha nada. Uma situação deplorável, como qualquer ser humano longe de Deus. As murmurações, ele, em vez de agradecer a Deus, murmurava. Quando ele falou da comida, me deu vontade de dar uma paulada nele ali mesmo. Desculpa o termo. Mas, em vez de agradecer a comida que tinha, os médicos, o trato que os médicos deu nele foi assim, excepcional. Os enfermeiros, até o pessoal que estava internado com ele, estava ajudando ele. Mas, depois que ficou um pouquinho melhor, as queixas. Eu falei, puxa vida, como nós somos ingratos, como nós somos mesquinhos. Não valorizamos o que Deus faz por nós. E depois se colocamos de vítima. Se colocamos de vítima. Então, que o Senhor possa estar abençoando aquilo que foi falado aqui, né? Mas que possamos estar aprendendo. Não criticar. Não criticar. Orar um para os outros. Fazer a diferença. Fazer a diferença. Amém. Não conhece lá no Egito, não.
querendo voltar lá para as panelas de carne, essas coisas. Mas ele não estava tão bem lá assim, não. Eles murmuraram, não, foi bem, eles estavam murmurando, mas a mente deles estava presa no Egito, porque tanto que eles já falaram assim, para ver para Moisés, vocês nos tiraram do Egito? A gente queria voltar, para ver para Israel, queria voltar para o Egito, queria voltar lá para a escravidão, para o lamaçal. É isso, porque todo final de semana, à noite, é pregado o evangelho aqui. Para a pessoa sair das trevas para a luz. Mas as pessoas ouvem e não tomam uma decisão. Não quer. E o mundo não quer ouvir mais da palavra de Deus. E é um privilégio que nós temos como cristão. É um privilégio.